Começamos, então. Boa noite. Vocês aparece alguma coisa aí quando é para gravar? Quando começa a gravar? Sim, Então, eu acredito que a gente já está, vamos dizer assim, todos vocês assistiram o vídeo auxiliar? Sim, Então, eu acho que a gente sim, já está mais ou menos entendido aqui do que a gente vai falar hoje e até um pouco entrado já dentro do tema. Mas é importante, talvez, a gente lembrar, pela proposta do encontro anterior, que era estudar a questão do ser e do não ser. Essa foi a fala que a gente teve, né? Em Platão e Aristóteles. Aí, durante a semana, eu achei por bem inserir aquele texto do Parmênides, que é a referência sobre o ser do Platão, e de alguma forma, tirar um pouco do contexto do que seria o ser em Aristóteles, porque é mais complexo. Na verdade, nem é mais complexo, é mais fácil até, mas é um outro ponto de vista. Então, me pareceu que entender essa questão do ser e do não ser em Parmênides e em Platão fosse mais interessante para a gente avançar. E até para ter uma base geral do que é essa primeira discussão filosófica, né? Assim, que a primeira discussão no sentido de dar essa importância para a própria razão, né? Então, seria interessante a gente começar fazendo igual a gente fez no estudo passado, que é apontando as dúvidas, as dificuldades que encontrou na leitura do Parmênides e na leitura do Platão, para quem fez a leitura. Eu acho que é um bom ponto para a gente começar e a gente vai destrinchando, né? Assim, a partir daí, eu acho que seria bom até a gente aproveitar esse encontro para tirar dúvidas mesmo, se das dificuldades. Seria bom a gente sair desse encontro aqui com um certo entendimento mais sistematizado, né? Para não esquecer. Eu digo assim, para a gente, daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente lembrar é, desse, é, desse estudo, né? Lembrar o que é o ser. Eu imagino que vocês todos já tenham estudado isso na escola. Para quem estudou filosofia no ensino médio, isso é tratado. O caso é que a gente esquece, né? A gente passa assim, eu não sei também como é tratado, mas passa meio que batido assim. Mas dentro da filosofia, realmente é algo que precisa ser muito bem entendido. Tá ali, é o alicerce, né? É a base mesmo, essas primeiras discussões. Então, vamos abrir para a gente fazer essas pontuações para poder destrinchar cada uma. Aí eu acho que a gente pode fazer essa, essas pontuações. A gente está em poucos, então eu acho que seria bom cada um fazer seu resumo, né, do entendimento, seu resumo da leitura. Vocês estão me entendendo? Eu vou começar falando, então. Para Agradecido, iniciar. Vivian. Eu li o texto do Parmênides e consegui ler o texto do Sofista um tanto numa leitura corrida, né? Tentando passar ali pelo diálogo, por toda a articulação ali dos argumentos. E aí, primeiro eu queria falar, quando você quando você estava ali no vídeo, tudo, na gravação do vídeo, você falou a respeito, né, de não saber direito como que é
a nossa interação com isso, o interesse na filosofia de como já estudou e tudo, e aí eu queria falar sobre isso mesmo, tipo, para demonstrar como é que tá, qual que é o lugar, né? O que eu estudei de filosofia até hoje foi um pouco aquelas matérias iniciais de faculdade, que sempre dá filosofia de alguma coisa, né? Filosofia de algo, e aí sempre traz os mais antigos, isso traz um tanto. Só que sempre de uma forma mais superficial mesmo, passa um pouco ali, principalmente pela história dele, um pouco da biografia, mas não entra muito nos conceitos e raramente, eu não me lembro mesmo de ter entrado em nenhum texto de uma forma assim mais substancial mesmo, né, de ter passado ali por algum texto. E nesse sentido eu estou achando principalmente muito bom por conta da quantidade de substância que eu estou percebendo, é denso e é difícil de acompanhar umas partes, eu acho que na hora dos diálogos vai virando, né, uma... Bom, é um purinho por assim, é um pajé. Vai dando nó e mais nó, e tem hora que você não sabe nem em qual nó que você está mais, de tanta coisa. E aí, nesse sentido, eu acho, eu continuo, eu vou seguindo a leitura, tentando ver onde é que vai chegar, para ver se eu consigo ali entender um pouco do que ficou para trás, né, de perceber um pouco do que ficou para trás. E aí, nesse sentido, eu estou achando muito bom, porque isso tudo me faz sentir que tem muita... mesmo não compreendendo tudo, mesmo não, assim, não compreendendo tudo, não compreendendo praticamente, né, não sabendo nem o que eu estou compreendendo em alguns pontos, eu percebo que é um conteúdo substancial mesmo, tem algo ali, né, tem percepção ali, tem a parte... Uma coisa que eu percebi, que eu senti enquanto eu estava lendo, que eu fui sentindo enquanto eu estava lendo, tanto o anterior quanto agora, foi que traz algumas percepções de coisas que a gente escuta muito hoje, que a gente percebe muito hoje, que não sabe que hoje em dia é muito normal, igual você falou no vídeo, né? É muito normal isso hoje em dia, mas aí a gente percebe de onde saiu, de onde que veio, né? Por que a gente usa algumas expressões e não sabe nem direito que elas têm toda um lastro, né? Tem muita gente que já falou disso, que estudou isso, que pensou isso e que ficou ali dialogando e rebatendo e refutando para a gente hoje em dia usar uma expressão sem nem direito pensar o que fala. Aí dentro disso surge, acho que talvez o que eu consegui tirar até como dúvida na hora que eu estava lendo, porque é tanta coisa que às vezes não dá para perceber a dúvida, né? Tipo, parece que está entendendo um pouco tudo. E aí, enquanto está lá no Sofista, eu consegui ir acompanhando um pouco eu achei muito bom essa abertura que vai fazendo das coisas, enquanto ele divide uma coisa em dois, e divide depois as duas em dois, e depois divide as quatro em mais dois, igual o Fred falou, que parecia tipo um fluxograma. Essa abertura das coisas, eu acho que facilita muito alguns entendimentos, ao mesmo tempo você começa a ver que são muitas, e isso... pode parecer difícil porque fica em muita quantidade, mas o método eu achei bom, sabe, de subdividindo. A subdivisão, ela é boa para ir compreendendo os aspectos de cada coisa. E aí ele chega em um momento que ele vai falar que ele inclui o mesmo e o outro. E aí, na hora que chega nessa hora, bagunçou tudo que parecia que estava entendido, porque o que era 3 virou 5, e aí começou a tentar definir como que o mesmo está dentro do outro, e o outro que não está no mesmo, e aquilo. E aí eu peguei e fiquei pensando que a gente fala isso muito hoje em dia, de que aquela pessoa já não é a mesma, ou que o outro que não se transformou no mesmo. Eu pensei isso, falei, a gente usa umas coisas que foram faladas, que foram desmembradas de certa forma, assim, e às vezes a gente nem sabe, às vezes não, né? A gente precisa estudar, a gente precisa entender essas coisas para ver que elas chegaram e como que chegou. E dentro da dúvida, o que ficou foi isso. Na hora que estava falando aquilo, foi um momento que eu senti o maior nó, para ir percebendo, entender como que ele separou esse mesmo e outro, e o que porque ele chegou nisso na hora que estava ali no movimento, no repouso, e aí um entra dentro do outro e se transforma em uma outra coisa. E aí eu acho que eu já tinha me perdido em como que o ser e o não ser passaram para o movimento e para o repouso,
E ficou aí, eu acho. E depois eu segui a leitura e deu para clarear uns outros aspectos, mas esse aí eu tenho que voltar tudo para ver se desanuvia e eu consigo entender onde que entrou esse movimento e esse repouso dentro da discussão do ser e do não ser. Eu para entender isso. É bem no momento que ele vai provar que o não ser precisa existir, né? É bem nesse momento que o outro aparece, assim, o outro é o contrário, né? Quando você estabelece a, o não ser, passa o outro ter em si mesmo o contrário dele. Mas vamos prosseguir aqui, vamos ouvir mais. Aproveitando a fala da Vivian, porque foi a minha mesma dúvida. Alguns pontos, vou falar assim, um ponto curioso que talvez não seja tão relevante para esse assunto agora. Uma das coisas que eu percebi, que eu fiquei pensando um pouco, é sobre Sócrates não ser coadjuvante desse pensamento em específico desse texto. Ter chamado Teeteto para continuar o assunto. Eu não sei se isso faz parte da metodologia do texto, não sei se seria uma forma de dizer que o método socrático do próprio Sócrates serviria para prosseguir com esse tipo de pensamento, a personagem e as características da metodologia que ele usa não seria suficiente para chegar nesse pensamento, mas isso se tratando como se fossem personagens construídos de forma a gerar algum compreendimento. Mas se tratando se fossem figuras históricas, poderia ser realmente o estrangeiro, que ficou um pouco constrangido de ser interrogado por Sócrates, e ele realmente não queria fazer um monólogo e acabou chamando o Teeteto para ajudar ele a prosseguir com o pensamento. Então, essa foi o primeiro ponto curioso, assim, para mim, em relação a essas escolhas, né? Eu não sei se elas são realmente históricas ou se são mais literárias. O segundo ponto que eu achei curioso é a pergunta de Sócrates. Eu tive que, depois que eu li o texto inteiro, eu tive que voltar. Porque a pergunta dele para o estrangeiro é: como você classifica o sofista, o político e o filósofo? E lá no meio do texto eu nem lembrava mais dessa pergunta, porque ele começou a falar tanto do sofista e entrar no assunto do ser e não ser, que eu pensei assim: esse homem deve estar com o ranço do sofista e só quis classificar o sofista. Aí depois, com o passar do texto, ele começa a dar uma compreensão do filósofo em relação ao sofista, como se fosse um aspecto que pudesse servir de comparação e realmente fazer essa separação, o que eles chamam lá de purificação. E também, assim, apesar da parte política, ela não ter sido deixada de forma explícita, me deu a compreender que ela faz parte do momento que ele fala sobre a comunicação, quando ele trata o ser e o não ser como um terceiro. Que aí me leva ao terceiro ponto, que já é uma dúvida, que é o que a Vivian trouxe. Naquela parte onde ele começa a falar se o ser ou não ser ele existe, começa a colocar as características do ser como um ser em repouso e outro em movimento, mas que eles coexistem em si, me deu uma bugada no sentido de que ele falou que a terceira possibilidade de trazer a coexistência desses dois, um estando em repouso e o outro estando em movimento, seria dando ele a faculdade da comunicação. Então, daria uma léxica de vocabulário, de palavras, onde o verbo, os substantivos, eles existem, são dados, mas que, para a sentença acontecer, eles precisam ser construídos, encaixados um ao outro. E que aí, a partir dessa sentença, poderia dizer se algo é ou não é.
que aí me fez, o vídeo que você tinha postado, me virou essa chave de entendimento. Só que a quarta e a quinta eu nem consegui pontuar o que elas são. Eu li a mesma parte algumas vezes tentando procurar aonde que era a quarta parte e a quinta parte, porque ele cita que precisaria de uma quarta e de uma quinta, mas eu não consegui encontrar aonde, ou talvez eu não tenha percebido quais que são essa quarta e quinta. E nem sei se eu também consegui compreender essa terceira, que é pós, movimento e repouso em relação, porque ele fala alguma coisa sobre o ser em si, o ser em si mesmo, e o não ser em si, que daria a compreensão de existência, por exemplo, da pessoa que consegue imitar, mas que também invalida que aquilo seja verdade, que me parece estar mais ou menos por ali, nesse momento. Aí, basicamente, é isso. Ah, eu li o texto do Parmênides também, eu não tenho nada a pontuar, foi uma leitura mais corrida também, e ele é mais simples, e o texto de apoio eu também achei ele muito bom, no sentido de que eu não fui levado a pensar que uma coisa só era daquele jeito e pronto. É isso. Existem várias possibilidades. Podem prosseguir. Se alguém sentir de pontuar mais, Queria falar, mas eu não tenho nem muita coisa que falar, não. Porque, assim, foi tanta novidade para mim que eu li. Estão me ouvindo? eu tô. Ah, então tá bom. É porque eu fico me ouvindo também, aí tá um pouco ruim. Como eu estou usando esse recurso avançado aqui, né? Eu já tinha visto esse texto do Parmênides, não texto, eu tinha visto um vídeo uma vez um canal de filosofia. Aí eu lembro que eu fiquei olhando para ele e falando assim, que? Eu não, isso aí eu nunca vou precisar ver isso. Aí quando eu comecei a ler o texto, eu lembrei dessa experiência, eu falei, nossa, agora é isso, né? Mas eu continuei sem entender muito, assim, eu sabia que ele estava falando de ser e não ser, mas eu realmente eu não conseguia entender. Porque eu ficava julgando, eu ficava querendo entender o tipo, eu fiquei pensando, que texto é esse? É um poema, é um conto, é o quê? Aí quando você fez o vídeo, clareou bastante, assim, eu consegui ver, entender que era simples, na verdade. Ele estava falando uma coisa que que o ser é e o que o não ser não é. Era só isso, mas ele estava falando de um jeito que bugava demais a minha mente. Eu não consegui ler os outros textos. Eu comecei a ler o Sofista, mas eu não tive condições de continuar. Então, até a fala que os meninos estão trazendo aí, eu não estou entendendo muito, porque foi para frente, né? E eu fiquei parada. Aí eu vou ler, mas eu gostaria de ter participado aqui. Eu não estudei filosofia hora nenhuma na minha vida, é a primeira vez, fora aquela experiência que a gente teve lá na casa com Aristóteles. Eu estudei moral e cívica, religião, essas coisas. É isso. Mais alguém? Bem, eu vou colocar, né, uma questão sobre o texto do Parmênides. Está conseguindo me ouvir? Tô. Ótimo. Tem uma dúvida que eu fiquei em relação ao texto dele,
ele parece que ele traz a questão do ser e do não ser. Parece que travou. Apenas como campos distintos, né? Deu uma travada. Eu acho que eu não ouvi, não. Voltou. Então tá bom. Vou Voltou. continuar Se travado puder de novo repetir para tudo, poder eu analisar. agradeço. Travou de novo. Me parece que existe uma... Peraí. Vou tirar o fone aqui. Tá dando para ouvir agora? Ficou bem melhor. Então, peraí, deixa eu tirar o fone de ouvido aqui. Então, parece que no texto ele traz... Travou não, né? Não, tá ótimo. Então tá bom. Tem o... Ele traz o ser e o não ser, né? O não ser como... E existe uma diferenciação de caminhos. Ele coloca a investigação pelo não ser como uma investigação tola porque o não ser é desconhecido, né? Mas por isso, o afirmar a respeito do não ser se torna ilusório no Parmênides. É só pelo fato de não se poder afirmar, ou é como se é tentar entender de algo que não é compreensível, que ele está alertando sobre o problema de investigar pelo não ser. É uma das coisas que ficou. Ele tem uma hora que ele quebra, parece que quebra totalmente o texto lá no final, que de repente ele está falando sobre o, o cerne do universo ali, né, o centro do universo, que aí de repente ele começa a falar sobre os deuses que primeiro concebeu Eros, aí sobre isso gerar a atração entre o macho e fêmea, a direita os machos, a esquerda as fêmeas, vai colocando uma coisa que parece que é totalmente descontinuado do texto, assim, eu não sei se foi impressão, né? Mas parece que como se faltasse um pedaço, ficou bem difícil esse ponto assim de entender. Aí uma coisa a respeito do Sofista, eu não consegui ler ele inteiro, mas a parte que eu li achei muito boa. Né, dando uma nota para Platão aqui, mas a questão, me parece que o Platão ele coloca um filósofo de outro lugar para poder falar contra o Parmênides, né, para fazer o parricídio em função seria de tirar o Sócrates da reta nessa, sabe, de não colocar ele para ser o responsável pelo parricídio de Parmênides ali. Então é meio estratégia. E, inclusive, põe o Sócrates para nem abrir a boca, né, num texto que fala de um. Só lá no iniciozinho, né, que Sócrates vai estar envolvido, né, pelo menos pelo que eu vi aqui, eu depois assisti o vídeo. Então é bem curioso, assim, o fato, o tanto que o Sócrates é figurante, assim, pelo menos até a parte onde eu consegui ler, né? Vou terminar de ler. Mas é bem engraçado, porque nos outros ele tem um papel central, né? Pelo menos igual no Mênon, só tem o Sócrates falando ali, né? Praticamente. O resto é só concordância da parte do outro. É, e uma coisa que eu percebi, assim, que o tempo todo ficou vindo uma recorrência assim, na cabeça, é que a figura do sofista que, que é pintada ali muito parece às vezes com é, com diversos personagens da nossa vida cotidiana, né?
Desde o coach, Eu penso, muito do filósofo, algumas filosofias que a gente vê bastante na internet, né, com a propagação aí de conhecimento dessa área. Tem muita galera, o tempo todo que você abre uma rede social, tem alguém vendendo virtude, ensinando como ser mais disposto, como ser menos ansioso, como ser mais ativo, um monte de, né, de acordo com o algoritmo de cada um aí, aparece é, a virtude aí. Mas é bem. O sofista, ele é uma. Parece que é urgente conseguir identificar o sofisma. O sofista hoje em dia ainda é. Não sei se a partir, né, da conceituação do texto, se há outras, né, conceituações para sofismo, certamente existe. Não sei se outras pessoas se debruçaram, né? Mas certamente existem outras definições. Mas hoje em dia tá parecendo que tá bem urgente, né? Assim, a conseguir identificar os sofistas e entender qual que é o grande problema que há, né? Porque pode só existir, mas parece que existe um problema por trás da prática, né? E desde essa questão, desde a superficialidade, esse ilusionismo, né, que é promovido. Mas é isso. É, Bom, oi. pode dizer. Eu não consegui fazer a leitura inteira também, do sofista. Eu iniciei, fui até um pouco mais da metade, só que aí chegou um momento que eu percebi que eu só estava lendo palavra ali, não estava mais conseguindo acompanhar, a linha de raciocínio já tinha ficado para trás. Aí eu percebi que eu teria que voltar e eu acho, pelo que eu senti, que eu teria que voltar fazendo, acho que uns esquemas, anotando e fazendo as ligações para eu conseguir acompanhar, porque só ali na leitura eu não estava conseguindo. Então eu não tenho dúvida, não consegui nem ter dúvida. Mas teve um ponto da leitura que eu gostei de ler, não é relacionado ao método e ao ser e ao não ser, mas foi uma coisa que eu li que eu achei interessante, que eu pensei, nossa, isso acontece, a gente realmente, eu pelo menos já me vejo nessa situação, que tem um momento que estão lá, que ele está lá meio aperreado, que ele tem que provar, né, está tentando provar que o não ser existe, aí ele fala, quando eu era moço, se alguém me perguntasse sobre o não ser, eu ficava convencido que eu sabia tudo sobre isso. E aí ele se viu numa situação que ele falou, ué, mas parece que não é bem assim. Parece que as coisas que eu acreditava saber, que eu tinha certeza que eu sabia, eu não sei. Aí isso aí eu achei bom e eu me vejo e acho que todo mundo se vê nessa situação assim de ter muita certeza das coisas e não é por esse lado. Então, achei interessante. Aí eu vou refazer a leitura. É o Teto, né? Ele que fala essa. Eu acho que é o estrangeiro É o mesmo que fala. estrangeiro? é o estrangeiro. Eu acho que é bom, o Fred levantou essa. O Fred e o Vinícius levantou essa questão do texto. Eu acho que é bom começar por aí. Eu acho que realmente o Parmênides é mais. É um texto menos denso em relação ao sofista, e realmente são fragmentos. Então, não tem uma continuidade, né, principalmente naquele final. Ele é bem numerado, eu acho que dá para observar as numerações. Cada pedaço, né, é numerado. Então, torna mais difícil a, a, a leitura, né? Tem coisas que você não vai entender. Mas, mesmo assim, o Parmênides ele é mais leve, menos denso, e basicamente o que é
fixo ali é essa proposta dele, né, de passar essa informação de que o ser é e o não ser não é. Existem dois caminhos para pensar, né? Existem dois caminhos a utilizar a razão. O Parmênides, ele é um filósofo vinculado a essa filosofia do intelecto, né? Dessa questão do ser. Então, o que é mais fixo para a gente entender é isso, é que ele oferece duas formas para pensar. Existe na nossa cabeça duas formas para pensar o ser. Uma que é, outra que não é. Para ele, a que é te conduz à ideia, a ideia de verdade. A que não é, não te conduz a lugar nenhum. As aparências, as ilusões, porque você vai achar coisas que são, que na verdade não são. Isso faz com que esse caminho que você pega para. Desculpa, pode dizer, Esther. Eu já comecei a. Se quiser terminar, eu espero. Não, às vezes é sobre o tema, às vezes eu prefiro. Então, eu tô que nem a Angel, não li o texto de Platão, né? Mas eu fiquei com uma dúvida em relação ao ser. Tipo, o que é o ser? É o ser da coisa Pergunta bonita, meu Deus. ou ele é tipo assim, o que é a árvore? O que é tipo nesse sentido de definição de algo que tudo que é aquilo tem aquela definição, ou se é no sentido do ser como algo que está por trás de tudo ao mesmo tempo. Acho que não sei se deu para entender, mas Não, é uma excelente pergunta. era tipo isso que eu queria saber. É uma excelente pergunta e é exatamente o que Platão vai discutir. Ah, tá. Sara, você quer finalizar os pontos? Quero. Então, eu já, sobre os textos, né? Eu já tinha lido Sofista há alguns anos, aí eu não retornei ao texto dessa vez. Eu queria ter lido de novo, senti falta, porque eu percebi que eu não lembro de praticamente nada, assim. Mas não foi dessa vez, né? Aí eu li o do Parmênides, o Artigo, e o do Aristóteles também, eu só dei uma olhada, mas eu vi que ele é bem denso também, né? E a primeira vez que eu li o texto do Parmênides, eu entendi muito pouco. Aí depois, só que era um texto muito bonito, assim, aí eu fui procurar mais sobre ele e encontrei, porque essa tradução ela é bem literal, né, assim, bem tradução mesmo. Eu encontrei algumas pessoas traduzindo, mudando a estrutura do texto, fazendo de outras estruturas. Aí eu fui entendendo mais e eu fiquei achando o texto assim, muita imagem, um texto muito bonito. E quando eu li o artigo, porque foi nessa ordem, eu li o texto, aí eu fiquei assim achando muito bom tudo aquilo, né? E aí eu fui ler o artigo. E é um descascamento de tudo que eu tinha acabado de ler. Porque o artigo é pegar tudo que o Platão fala, tudo que estava sendo elaborado ali no princípio da filosofia, e é como se ele fosse o advogado sofista, o artigo. E ele falando sobre essa relação, né, desse começo
das ideias de Platão, da teoria das ideias e da relação disso com a ascensão de um pensamento judaico-cristão no Ocidente e a ascensão do imperialismo. E como isso impactou na sociedade, essa forma de buscar uma verdade, e como isso ele é muito advogado mesmo, assim, ele vai nos pontos e cutuca e você fica caramba e entra em eu tenho muitos conflitos que ele conseguiu escrever muito bem ali. Então eu achei muito bom de ter lido, mas fiquei com essa cutucação e você fica meio incomodado assim, né? Quer pensar mais sobre as coisas. E ele fala sobre perda da liberdade, ele fala que foi um retrocesso para a humanidade, ele fala coisas bem pontuais e bem argumentadas, com referências, né? Ele bota umas referências de Nietzsche e tal, então eu tive essa sensação na leitura, o que eu achei muito bom. E sobre o texto do Parmênides também, eu senti uma vontade de explorar mais os significados, porque ele é carregado de significados com essa trajetória dele, né? Porque ele sai da noite, ele sai de um lugar da noite, já começa por aí. Aí ele vai para o dia, ele é guiado, tem os cavalos, tem a carruagem, tem a deusa, por que a deusa da justiça? Tem um monte de deuses, o que ele está falando com isso? E dar essa explorada no texto, eu fiquei com essa vontade de mergulhar mesmo, né, de entender mais. E ele traz muito essas imagens, né, agora eu não vou lembrar muito bem, assim, mas de explicar, ele vai falando as coisas de forma que você não tem como, você não argumenta, como é o caso do outro texto. É uma forma de literatura diferente, não é um poema, né, o outro é um texto científico, mas eu reparei nisso, né, nessa forma de escrita que não é pelo argumento, ele te faz ver as coisas que ele está falando. E no outro texto, ele vai te levando, ele vai te argumentando um raciocínio. Você vai elaborando um raciocínio e vai pensando sobre aquilo. Uma curiosidade que eu fiquei também, eu não reli o Sofista, né, como eu disse, mas quando eu vi o vídeo, você colocou lá no último slide, era um fluxograma da corrida do texto, né, do Primeiro, são três, eles fazem 3 movimentos dialéticos no texto. Eu fiz o primeiro só para uma referência mesmo. Pois é, eu lembro de quando eu li que tinha isso, cada divisão que ele fazia, cada coisa ia moldando o pensamento e onde ele ia chegar com isso. E eu tenho muito interesse de entender melhor isso, de como que é esse por trás, como se fosse a arquitetura do pensamento, não só na dialética, que é o caso que a gente está lendo, mas também nesses outros têm uma estrutura que fazem a gente pensar e raciocinar e imaginar de formas diferentes e compreender as coisas de forma diferente. Isso é o mais importante. Isso é filosofia. Isso é o mais importante. E definitivamente é isso que a gente precisa entender. A conseguir compreender o caminho que uma pessoa faz com o seu próprio pensamento e, quem sabe, colocar temas ali dentro. Porque aí você pode, nesse mesmo caminho, levar uma outra coisa que está aqui até aqui. Essa é a ciência da filosofia, é isso. O Platão tem a sua dialética, o Aristóteles a sua lógica. Quem vai fazer isso com perfeição para a época é o Aristóteles. O Aristóteles, o Aristóteles é o filósofo que conseguiu resolver esse problema
do ser e do não ser. Quem resolveu esse problema? Aristóteles. Ali aquela disputa ali entre aquele parricídio, a disputa entre o sofista e o Platão, ela é uma disputa muito emotiva mesmo. Tinha muitos problemas ali envolvidos para que eles não se gostassem assim. Vocês levantaram muitos pontos que, Nossa Senhora, não vai dar para responder, e que são muito interessantes. Eu vou tentar falar talvez duas coisas que eu achei que seria interessante. Que eu acho que vai estar mais envolvido com o sofista. Mas eu vou tentar contribuir no caso do Parmênides. O sofista, ele é um texto... o gato está empenhado aqui, ele não deixa eu me mover, ele está que nem o ser do mundo das ideias. O sofista, ele é o ser que eu digo é aquele que o repouso e o movimento aqui. Ele é o outro. Aqui, ó, o outro. Espera aí. O sofista, ele é uma tentativa, a última, talvez a tentativa de derrubar a sofística. Né? A sofística é essa arte do argumento retórico. Por que ele faz isso? Vou contextualizar um pouquinho o período. A filosofia começa ali no século VII, quando Atenas se torna uma democracia bem-sucedida. Então, as pessoas ficavam ali nas praças à toa e decidiam o rumo da cidade, uma coisa muito boa. Aí foi surgindo essa facilidade, né, de fazer tudo. Sócrates foi um desses, que surgiu com as ideias. De onde as ideias de Sócrates vêm? De Parmênides. De onde as ideias de Parmênides vêm? De Xenófanes, se eu não me engano. É uma linhagem de pensamento que circulava ali em Atenas, assim como circulava outras. Né? Tinham outras ideias, como a ideia do Heráclito, né? Do movimento e tudo, que é o que chegou para a gente. Tinha essas ideias. E tinha os sofistas, que eram esses artistas do argumento. Verdadeiros advogados. O sofista ele não precisa de advogado. Existem diálogos, né, de sofistas que é muito difícil você contra-argumentar. O Sócrates, ele foi talvez o maior expoente, né, da filosofia. A filosofia era uma coisa nova. O que era a filosofia? O não saber, o não ter a verdade. Essa era a filosofia. A sofística era o saber, era o ter a verdade, era o conhecer tudo. Essa diferença ela precisa ficar muito nítida. A filosofia, ela buscava o saber, ela buscava a verdade, mas ela não tinha. E existiam algumas ideias. Uma dessas ideias era essa ideia do ser, né? O Sócrates, ele aprendeu isso com Platão, com Parmênides. Ele era bem novinho, aprendeu a teoria das ideias com Parmênides, ouviu da boca do Parmênides, Parmênides explicou. Existe um diálogo do Platão chamado Parmênides. Nesse diálogo, ele relembra a conversa que Sócrates, ainda novo, teve com Parmênides, Parmênides explicando e tudo. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem ler. Não é um diálogo, é uma coisa mais corrida, assim. É mais ou menos um diálogo, tem partes que é diálogo, mas é um texto mais corrido. O nome do diálogo chama Parmênides. Então, o Sócrates ele era muito responsável por não deixar a sofística crescer mais, né? Ser mais expoente do que a filosofia.
Percebe essa briga que existia. O interesse da filosofia era que a democracia ateniense ela fosse regida pelas ideias da filosofia e não da sofística. De forma que isso não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Porque Sócrates foi acusado, foi condenado e foi assassinado porque ele fazia filosofia. Platão era um sujeito novo nessa época. E Platão viu isso acontecendo. O fim da vida de Sócrates, o fim do método socrático e a vitória dos sofistas. Então, ele dedicou a vida dele toda para combater a sofística. Essa mudança da teoria das ideias, essa teoria das ideias que Parmênides auxiliou a desenvolver, a maiêutica que vem dessa aplicação da teoria das ideias, esse acesso à ignorância, essa necessidade urgente de voltar para o zero primeiro, para depois descobrir, isso foi Sócrates foi o responsável. E Platão viu esse fenômeno de a filosofia não se sair bem sucedida e dedicou uma vida para combater os sofistas. Então ele mudou a própria teoria das ideias, ele interferiu nessa escola do ser, né, nesse entendimento do eterno e imutável, ideal e pleno, tudo quando Parmênides fala que tudo ele resolve tudo numa frase. Tem duas formas de pensar, uma que é, outra que não é. Platão precisa mudar isso, e a teoria das ideias de Platão ela é diferente da teoria das ideias tanto de Sócrates quanto de Parmênides. E esse é um ponto que alguém levantou aí que é importante falar, porque essa mudança ela se dá para resolver o problema do sofista. Qual é essa mudança? A teoria do ser ela é uma teoria do eterno e imutável. Existe um ser, o ser é eterno e imutável. As ideias, todas as formas, tudo que é conhecimento, provém desse ser e estão nesse ser. Então, a gente pega, por exemplo, o triângulo, né? A ideia de triângulo é uma ideia que está no ser. O triângulo é o ser. Platão vai desenvolver uma camada, duas, no caso, mais duas camadas do ser. Então, o ser é eterno e imutável numa dimensão. Na outra, que é essa da natureza, que é essa do mundo sensível, ele já é movimento e mudança. E existe uma outra ainda, que é essa das artes, que ele já é aparências e ilusão. Então, esse caminho essa tríplice camadas da teoria das ideias de Platão é a real mudança da teoria das ideias do ser de Parmênides. Então, ele descasca esse ser de uma forma que, nesse mundo das aparências, da ilusão, que o ser participa, o verdadeiro nome da teoria das ideias de Platão é teoria da participação. Esse nome, teoria da participação, ele faz muito mais sentido do que o próprio teoria das ideias, porque tudo participa do ser, mas de uma determinada forma, não da mesma forma. De forma que, lá no caso das artes, que é possível, das aparências, que é possível o ser ainda participar, o ser está ali, mas o não ser também está ali, nesse mundo de aparências. Bom, isso é importante entender que essa mudança, ela se dá exclusivamente para provocar no discurso do sofista uma falsidade, não validar o discurso do sofista.
de forma que posteriormente até resolve o problema. Aristóteles vai resolver o problema. Mas aí eu vou voltar para o que o Vinícius citou. O diálogo platônico ele funciona assim. É o jogo filosófico, é o mesmo que Sócrates fazia. Ele funciona assim. Existe uma pessoa que pensa uma coisa, existe outra pessoa que pensa outra coisa, existe alguém que sabe sobre o que essa pessoa e o que essa pessoa pensa, e existe alguém calado que não sabe quase nada. Essas 4 pessoas, elas são imprescindíveis para o diálogo platônico. Então, vocês vão encontrar nos diálogos platônicos essa formação. O estrangeiro de Eleia, ele é Parmênides. Parmênides é de Eleia, né? E o estrangeiro de Eleia representa as ideias de Parmênides. Teeteto é o diálogo anterior ao sofista. E Teeteto era o jovem discípulo de Sócrates. O discípulo mais conceituado de Sócrates sobre a teoria do conhecimento, sobre a teoria das ideias, era Teeteto. Então, não foi à toa que os personagens foram Teeteto, que é o Sócrates, e o estrangeiro de Eleia, que é Parmênides. Então, Teodoro, que está ali só ouvindo, né, vamos dizer, e Sócrates, calado, vendo a desconstrução das ideias do estrangeiro de Eleia. Né, Platão dá esse lugar para o Sócrates. Isso acontece em outros diálogos também. Por quê? Porque Platão já estava maduro. Ali as ideias de Platão são mais presentes que as ideias de Sócrates. As ideias de Sócrates, elas já são dos primeiros diálogos, a maiêutica ali. De forma que é quase uma homenagem, sabe assim? É quase, se você olhar de um ponto de vista mais amoroso, o sofista é uma homenagem a Sócrates. É dizer assim, ó, nós conseguimos, eles te mataram, mas nós conseguimos vencer o sofista, mais ou menos dessa forma. E Teeteto se sai muito bem, inclusive, embora o diálogo seja muito, muito difícil, né? Teeteto se sai muito bem. Eu acho que essa observação ela é importante fazer. Porém, a, esse calor que a gente vai penetrando quando passa a entender o texto, ele precisa esfriar um pouco, porque filosoficamente falando, o que a gente precisa observar são os pontos de demonstração, são os pontos de argumentação, é como ele constrói essa estrutura, como ele valida esse conhecimento, tudo. A Vívia citou o caso da dialética e da catarse. Essa estruturação que ele faz, que é a dialética, ela é um método novo para a época. E isso é bastante relevante na filosofia, porque o Platão ele buscava argumentar de forma classificando em gêneros e dividindo esses gêneros até achar o conceito principal. Essa é a dialética platônica, e o momento da catarse, que é esse momento da purificação do argumento, a purificação da alma, a limpeza, é que nem a gente estuda, que a gente vai escrevendo, depois você vai apagando os pontos, né, que os excessos ali, deixando só aquelas frases mais preciosas. Essa é a catarse platônica, né, da limpeza geral do texto para achar a definição. Ele entende isso como necessário. Acho que eu ia falar mais alguma coisa, mas agora eu me esqueci. Mas seria importante entender essa teoria das ideias como uma tríplice camada, o mundo das ideias, o mundo da natureza e o mundo das artes. Essa é a teoria das ideias platônica. A teoria de Parmênides, tudo é. Tudo é, e existem 2 formas de pensar. Existem 2 formas de pensar. Uma que é pensar nas coisas como são e pensar nas coisas como não são.
Essa observação, quem vai resgatar isso é Aristóteles. Aristóteles vai voltar essa ideia de Parmênides, que é a forma de pensar, porque para Platão existia um mundo das ideias, eterno, imutável, perfeito, existia um mundo da natureza, existia um mundo das artes. Quanto se ele ficasse vivo 100 anos, ele construía mais uns 2, 3 mundos. Entende? Ele foi repartindo, que era o método que ele fazia, ele foi argumentando. Aristóteles faz uma limpeza buscando essa ideia intelectual de Parmênides, partindo do pensamento, e corrige Platão. Eu acho que seria muito bom a gente entrar, não precisa ler, se não quiser, mas a metafísica de Aristóteles, ela, se vocês estão com essas dúvidas e mais ou menos entendendo o que seria esse ser de Parmênides e esse não ser de Platão, o Aristóteles ele resolve esse problema com a teoria das causas, né, das 4 causas. Ele vai colocar a metafísica no lugar que ela deve ser colocada, vai colocar a substância no lugar que ela deve ser colocada, vai contingenciar o não ser, vai resolver o problema, vai colocar todas as coisas no devido lugar. Eu acho que a Sara levantou a mão. Vitor, sobre essas formas de pensar, eu fiquei com isso na cabeça, assim, de discernir, assim, do que ele está falando, como que... Eu sei que é exatamente o que foi explicado, né? Mas, como, sei lá, dar um exemplo de o que é esse pensar que leva ao que não é. Como ele é. E se estando, sei lá, se uma pessoa está pensando assim, como que ela vai falar, não, então, peraí, isso aqui é pensar de uma forma que me leva ao não ser. Isso eu já estou entrando dentro de acreditar Eu não sei. assim, dentro do pensamento do Parmênides, né? O que é esse pensamento? Como ele é reconhecível? E como que é o outro Quando ele pensamento? não é dizível. Isso aqui é uma garrafa, isso te leva à verdade. Isso é. Aí se eu digo diga algo que não é, que é um exemplo que não pode vir a ser, né? Vitor, Sim. nesse caso, o caminho do não ser, ele seria por conta da refutação? Por conta da que é uma prática, né, que era muito comum. Não. A refutação é muito bem-vinda. A dialética é feita à base de refutação. Mas eu digo no caso por exemplo, o investigar a garrafa, não pelo que ela é, mas por o que ela não é, entende? Conduz ao que é ilusório. Também, a forma que você falou também. Ele tá falando, né, coisas que podem ser pensadas, mas que não são, que não existem. Tipo uma conspiração, tipo uma ideia incabível, algo que você, assim, tipo, isso não existe. Entende? Que nem a gente fala hoje, tipo, você tá viajando, entendeu? Você tá viajando nessa aí. Exatamente. Como saber? Como você está viajando lá? Como que eu sei que eu estou viajando? Quando No ela não te caso, levar a lugar nenhum. Mas aparentemente está levando, porque, Uhum. entende? Como que isso é reconhecível ali dentro do, sei lá. Olha, o texto é muito curto, é, eu não conseguiria advogar em favor de Parmênides de forma nenhuma. Eu acho essa ideia do ser de Parmênides muito fechada.
vamos dizer assim, e muito sem explicação, muito crua, né? Vamos dizer assim. Mas a gente pode tentar, a gente pode balançar ela um pouco, chacoalhar e ver se dá para entender alguma coisa. Eu começo a investigar, né? A deusa da justiça, ela é a deusa mais, não se sabe se era a deusa da justiça ou não, de que, né, quer se chamar, mas supõe que era a deusa da justiça. A deusa da justiça passa para eles esses ensinamentos. Olha, seres mortais, há duas formas no seu intelecto de pensar. Uma forma é pensar as coisas como são, e a outra é pensar as coisas como não são. As coisas que não são produzem aparência, produzem ilusão. As coisas que são vão te levar à verdade. A investigação que vai ser proposta por Sócrates é que, para o ser humano, essa tentativa de investigação para buscar o ser, que seria a ideia de verdade, ela leva o ser humano a uma condição de ignorância, a uma condição de não saber. Esse é Quando eu digo, não, eu sei, pode. Aqui, ó, a resposta é essa aqui. Esse seria uma forma de pensar que não é. Entende? Olha, não é por esse caminho aí que você está falando, não. Baixa a bola, seja menos, demonstre melhor essa definição sua, esse raciocínio seu. Essa é a forma que é. Agora, essa forma de eu sei e eu posso dizer e você escuta. Essa é a forma de não é. Segundo Sócrates, Sócrates foi um proto-discípulo de Parmênides, e a resposta que ele te daria para essa pergunta aí é essa, não sei. Né? Nas minhas investigações, eu cheguei até a ignorância. Então, a proposta do Sócrates para responder como se acha alguma coisa é desconstruindo isso que já se sabe. É mostrando que o que você sabe, talvez você não saiba, talvez isso seja uma ilusão, talvez isso seja uma aparência, que basicamente era a ideia da filosofia para os sofistas, aparência, discurso das aparências todas. Essa busca, essa tentativa de construir uma definição, eles vão chamar de essa relação com a sabedoria, que é a filosofia, é o que seria uma busca pela verdade, é o que seria o que é. O verdadeiro. Eu não sei, mas eu estou aqui no caminho tentando. Eu estou aqui tentando entender o mundo ao passo que eu consigo demonstrar. Aí vem uma outra pessoa e fala assim: ah, essa demonstração sua é ilusória. Tem essa aqui. Aí você fala: ah, então vamos mais um passo. E você dá mais um passo. Ah, eu acho que não está funcionando bem. Vamos mais um passo. Entende? Aí esse é o caminho do ser. Esse caminho de saber é o caminho da ilusão. Para Sócrates é quem vai responder essa pergunta aí. E o método dele é esse, é a ignorância. Fred levantou a mão. A questão da filosofia não é a resposta. Não é a resposta, é o caminho. É o modo como a gente trilha esse caminho da verdade. Não é saber aqui apontar nessa época, né? Pelo que eu tinha entendido no texto do Parmênides em relação ao ser e o não ser, era no sentido de que o ser tudo é. Então, ele é uno, ele tem tudo em si. Havia uma necessidade de se definir algo que não é. Então, quando me pareceu que essa necessidade de definir algo que não é, e a forma que é definida nesse texto,
É sobre algo que não pode ser, no sentido de que, já que o ser é tudo, o não ser deveria estar dentro do ser. Então, ou seja, é uma contradição. Por isso, ele não pode ser sequer concebido. Então, eu tinha entendido dessa Enquanto forma. existente. Não é existente. Ele pode ser pensado. Isso. Eu tinha entendido dessa forma. Aí, levando isso para o pensamento, as duas formas de pensar, pensar as coisas como são e pensar as coisas como não são, levando, eu não sei se poderia se dizer que o não ser atua nas coisas como elas não são. Eu não sei se dá para acompanhar a linha de raciocínio. Você, Entendi, não. tá, eu vou tentar de novo. Existem duas formas de pensar, pensar as coisas como são e como as coisas não são. Pensar as coisas como não são seria o não ser. Não, existem duas formas de pensar. Então, aí o não ser entra numa dessas formas, É. que seria a de não pensar as coisas como são, que é diferente da do ser, que é pensar. Não, de pensar as coisas como não são. Não é não pensar as coisas como não são, é de pensar as coisas como não são. Isso. E a do ser, de pensar as coisas como são. Exato. Então, aí eu tô levando para aí. Então, o não ser, ele é como se fosse uma ferramenta para a definição de que há uma possibilidade de pensar as coisas como não são, certo? Não, o ser é uma ferramenta para pensar as coisas como são e como não são. Para Parmênides, o melhor caminho é você pensar as coisas como são, porque se você ficar pensando as coisas como não são, você vai produzir ilusões e aparências e não vai te levar a lugar nenhum. Então, aí que vem o Mas só ponto. existe o ser, não existe o não ser, não. Então, se a partir do ser eu penso as coisas como são, e a partir do mesmo ser eu penso as coisas como não são, Não, os, não. O ser é uma meta, o ser é uma meta. Se você contamina uma ideia, a ideia de não ser, por exemplo, isso é uma aparência, uma ilusão. Você não, isso não dá origem ao não ser. Isso aí, quem vai propor essa possibilidade aí é Platão. então, Vai criar um mundo para o não ser. então, aí que vem a questão. É porque no texto do Parmênides, o que eu entendi é que não há uma possibilidade de existência do não ser. Ele é Isso, inconcebível. indizível. Então, é por isso que eu estava falando sobre essa questão. Ele fala sobre isso porque havia uma demanda na época de se definir o não ser. Aí a resposta que está no texto é que não se fala do não ser porque ele não é definível, ele é inconcebível. Isso. Então, a partir do ser, eu penso as coisas como são. E a partir do não ser, eu penso as coisas como não são. Ah, Para Platão. Para não. Parmênides, não. Então, mas Parmênides, ele fala, você não acabou de falar que o ser pode pensar as coisas como são e como não são? Isso. Não ser, você. O pensamento, essa atividade humana, a razão, ela pode criar essa fantasia do que não é, mas isso não é o ser. Certo. Aí o que vem a questão principal, que eu acho que é o que a Sara quis dizer na pergunta dela. Como saber se as coisas são e como não são? Qual que é a linha de saber que estou indo na trajetória do ser? Para Sócrates, foi o ser da época lá,
é não saber. Certo. E para Parmênides, nesse caso? Parmênides não responde. O problema desse tipo, a filosofia vai Sócrates, Platão, Aristóteles e seus sucessores, vai travar essa batalha de criar uma filosofia demonstrativa, uma filosofia baseada em demonstração de argumentos e tudo mais. Esse exercício de falar poeticamente, de falar uma coisa, é muito bonito, tudo, mas não demonstra nada. Então, há uma dificuldade muito forte em demonstrar alguns argumentos em versos, entende? O tamanho do texto que a gente tem não é o suficiente. A gente pode, vamos dizer assim, colocar alguns elementos para chegar próximo, né? Vamos dizer assim. A verdade, por exemplo, ela não anda com a falsidade. A verdade é algo eterno e imutável, é algo intacto, é algo que é belo, né? Assim, é algo que mantém as coisas como estão, toda essa construção da verdade. As coisas verdadeiras seriam as coisas próximas do ser, e assim por diante. As coisas que são, quando você olha do jeito que elas são mais próximas, se você mantém, elas são mais próximas da verdade. Você pode ir por esse caminho, entende? A mentira, por exemplo, quando você engana uma pessoa, quando você conta uma mentira, isso é um modo de pensar, e é um modo de pensar o não ser. É um modo de gerar ilusão, de produzir ilusão. Não se vincula ao que é verdade, não se vincula ao que é eterno e imutável. O problema da filosofia grega nesse período aí, ele certamente que tem um problema moral muito forte com a verdade. Depois isso vai ser abandonado. Aquele que a Sara falou daquele resumo da história humana ali, naquele artigo, tem muito desse problema, de os gregos eles lidavam com a verdade eterna e imutável de uma forma muito intensa, né? De uma forma que eles criam que isso existia. Agora, provar e dar uma base argumentativa para a gente hoje aceitar isso e tentar entender dessa forma, eu acho. Eu me aproximaria do Sócrates. Vou deixar o Vinícius falar que ele está há muito tempo com a mão levantada. Então, o que me pareceu nessa coisa do Parmênides, do caminho do ser e do não ser, é que no final das contas ele meio que estanca que só o ser é o ser. E outros campos, como por exemplo, o dever ser, algo que deve ser, não é, porque se ele fosse, ele seria, não ele deveria ser. Por exemplo, o campo que é chamado de as projeções, né? Uma projeção de futuro. Uma projeção de futuro, ela apresenta algo que pode ser e não algo que é. Então, por isso, pode conduzir, tomar uma decisão baseada em algo que pode ser, pode conduzir, né? Conduz, né, em termos de Parmênides, a uma ilusão. Pode chover amanhã, por isso eu vou levar um guarda-chuva na mochila. Mas o pode chover, se não chove, se o ser não se manifesta na prática, eu fui iludido. Eu caminhei para uma ilusão, que é o de... Pro Parmênides, o ser é eterno e imutável. Ele é sempre constante. Essa ideia de pode acontecer alguma coisa, essa ideia não entra É ilusão, eu não sei, né? Se aquilo não for eterno, é fácil. Essa árvore aí que morreu, esse animal que morreu, uai, não era eterno? Não é. Simples assim. E aí, nesse caso... não, o ser é a alma desse animal. A alma desse animal é eterna e imutável. É o que ele falaria.
entende? O corpo ali se caindo aos pedaços, aquilo é aparência e ilusão, né? O que a gente fala até hoje, isso é uma ideia muito antiga. Mas a alma não. A alma é eterna e imutável, essa permanece no ser porque participa do ser como ele é, né? Eterno e imutável. Pode ser estranho, mas é exatamente isso. A prova de que nós participamos do ser é pela alma, não é o corpo, tá? É pela alma. O nosso corpo Então, participa do mundo sensível, já entra em Platão, né? e isso também é o que lá na frente vai dar base para o pensamento do Descartes lá, né? Do penso logo existo, né? Não, Que, ali na frente, o Aristóteles ele vai acabar com essa ideia de ser e não ser. Essa ideia, por exemplo, aí de pode ser, pode não ser, ele vai chamar isso de potência. Ele vai dizer assim, todo ser, existem coisas necessárias ao ser. Por exemplo, o ser humano. Existem coisas no ser humano que são necessárias, existem coisas que é passageira. O que é necessário ao ser humano? Ser humano. Ele chama isso de homem, né? Ser humano. Isso é necessário. Então, o homem velho, por exemplo, ele continua humano, ele mudou, mas ele continua humano. Esse ser é eterno. Ah, mas antes dele ser, a semente vai virar uma árvore. Existe algo necessário na semente que faz com que ela vire uma árvore. A árvore, é o que ele chama de acidente, e contingência, que são as várias possibilidades das coisas serem, existem várias, pode acontecer ou pode não acontecer. Aquelas que acontecer não necessariamente mudam o ser daquilo, né? O Aristóteles resolve todos esses problemas que a gente está tendo aqui num quadrante ali que coloca o ser, o não ser, dentro do mesmo ser e num lugar chamado metafísica, fora do mundo real. Né? Ele vai um pouco meio que desconstruir esse universo das ideias, né? Esse universo das ideias. Mas eu entendo que ele é chamativo, existe uma intenção de tentar entender o ser. Existe uma intenção de tentar. É chamativo, é atrativo, mas do que ele está falando? Por exemplo, o Parmênides ele está falando de uma coisa do lado de fora. Platão vê isso do lado de fora, mas quer incluir quer incluir o mundo também, quer incluir o mundo da natureza. Isso é uma busca. Por que ele vai falar que essa busca criou o sujeito racional, que é o ser que acredita que ele é alguma coisa, eterno e imutável? Por exemplo, eu sou o Vitor. Existe uma ilusão de que durante 40 anos eu esteja sendo o Vitor. Isso é uma ideia de ser. Isso é a mesma ideia. Se você olhar do lado de fora, a coisa está mudando o tempo todo. São essas contingências, são essas potências. Há uma procura por esse ser até hoje e há alguns problemas que foram criados a partir dessa ideia de que existe algo eterno e imutável, existe um ser eterno e imutável. Isso no pensamento humano, isso realmente é um problema. Porque até hoje, desde dessa época e até hoje, ninguém conseguiu provar, ninguém conseguiu estabelecer uma conexão aceitável que pudesse determinar, enquadrar de que ele está ali nesse lugar, esse é o ser, a gente está falando disso aqui. O que mais foi bem sucedido foi Aristóteles, que colocou isso num plano metafísico. Tirou o ser do mundo, colocou ele numa ideia intelectual. Nós estamos falando de uma construção, de uma percepção de mundo, né? Uma visão de mundo intelectual, do qual essa visão do mundo pode nos fornecer o ser, pode nos fornecer o não ser, e pode nos auxiliar na investigação das coisas, da natureza. Se as coisas são, se as coisas não são, o que é na natureza, o que não é na natureza. Essa investigação do ser
ela vai ter mais elementos, vamos dizer assim. Eu acho que seria interessante se a gente fizesse uma abordagem ainda na questão do ser, se a gente fizesse a abordagem de Aristóteles, essa abordagem de mais científica, mas ao mesmo tempo mais bem elaborada, talvez. Aí a gente vai aumentando, a gente vai em Parmênides assim, Platão, Aristóteles, você vai compondo o ser grego, esse ser antigo, essa ideia de ser, essa ideia de não ser grega, e entendendo melhor. Eu acho que seria muito positivo. Eu acho que a gente já avançou, acho que as questões que vocês colocaram, elas realmente existem, essa dúvida, assim, essa dificuldade de entender o ser, ela é bem, bem real mesmo, a gente tem até hoje, você pode ter 30, 40 anos de leitura em Platão, que você vai ficar naqueles nós ali. Mas o estudo, né, você vai avançando, você vai alimentando esse pensamento, essa reflexão, e aí isso vai fazendo com que a imagem desse ser, pelo menos a ideia desses... Essa palavra é muito importante. O ser é uma ideia. É uma ideia. Essa palavra é muito importante. A teoria do ser, ela é a teoria da ideia. Ah, mas para Platão isso era real. Para Platão, para Parmênides tinha um mundo do ser, um mundo todinho do ser. Entende? Parte daqui, né? Parte de uma ideia, de uma razão, de uma intelectualidade, uma capacidade de ver as coisas além das aparências, ver as coisas além do sensível. Agora, apontar e dizer, tá lá, eles mesmos tiveram alguma dificuldade, o próprio Sócrates. A filosofia, ela é a não sabedoria, é a ignorância. Você deve chegar no estágio de ignorante. Nesse estado, você está mais próximo da verdade. Você falou, mas está errado. Nós está aqui buscando a verdade, nós está aqui buscando a sabedoria. Me aparece o filósofo mais importante da filosofia e fala que eu tenho que ser ignorante. Eu não estou entendendo esse negócio, não. Né, assim, pode parecer brincadeira, né? Mas são dados. São dados, isso é real. Né? Assim, o que o Platão vai oferecer de conhecimento são métodos. Métodos de obtenção. Quem sabe a gente investigando o ser aí pelo método... Parmênides não ofereceu, mas pelo método platônico, ele ofereceu na figura do estrangeiro de Eleia, né? O método platônico, quem sabe a gente avance, né? Assim, o teto é o diálogo que Platão escreve sobre a teoria das ideias. Talvez, se a gente tiver alguma dúvida sobre a questão do ser, esse diálogo ele fornece uma atmosfera, né, maior sobre a teoria das ideias. Sara? Eu não estou ouvindo, não. Eu não desliguei o microfone. Aquela história do devir é do Aristóteles? E outra pergunta. Do Heráclito, essa história aí do movimento, da mudança, é uma história dos pré-socráticos. O Aristóteles... O devir é anterior, então, ao Platão. Oi? O devir, então, é anterior ao Platão. É. E outra coisa, porque a gente está falando meio que de uma sucessão, tipo, um amadurecimento do pensamento de professor para aluno, né? Parmênides, Sócrates, Platão e Aristóteles, sobre o mesmo assunto. Aí, o Parmênides, ele trouxe isso de onde, assim? Ele teve ali com os Vedas, ele traz alguma coisa desse rumo, assim? Existe uma dificuldade muito grande em fazer uma associação do pensamento grego
em relação ao pensamento indiano. O mais possível é a gente encontrar algumas referências em relação ao pensamento egípcio. Por exemplo, a Grécia tinha muita influência no Egito nessa época, havia muitas trocas, a Pérsia também, a própria Mesopotâmia ali, que era o reino da Pérsia, existia uma influência grega muito grande ali. Mas lá na Índia, que já é um pouco mais afastado, não tem nenhum dado que possa dizer. Mas uma coisa que é interessante falar é que essa ideia dos indianos ela é diferente da ideia do ser de Parmênides. Para os indianos, o ser é aquilo que é não dizível, é aquilo que é não falável, é aquilo que não pode ser provado, é aquilo que não pode ser conhecido. Quando a gente lê, eu gosto muito, quando a gente lê os Upanishads, aqueles textos mais antigos sobre o ser, a gente vai encontrar o oposto do que Parmênides vai falar. O Parmênides ele é como tem que ter muito cuidado porque está sendo gravado, né? Mas o Parmênides ele é como um caboclo que resolve tudo numa frase só, entende? Ele é daqueles matuto fixa aqui, ó, não sai daqui não, vai para... É um pouco engessado, como a gente poderia falar. Mas, mesmo assim, do ponto de vista da possibilidade de elaborar um ser, a ideia de um ser, entender um mundo de ser, né? Ela aconteceu na Índia também, mas de uma forma diferente. Há uma aproximação, poderia dizer assim, muito maior com o pensamento do Oriente Médio, essa ideia do monismo que a gente fala, essa ideia do Deus único, desse ser eterno e imutável, ela é muito mais referenciada pelo Deus judaico, pelo Deus, o último Deus egípcio, do que daquela época, né? Do que propriamente da cultura indiana. A cultura indiana ainda fala em deuses, ainda está cheia de características humanas, mitologias, né, e tudo mais, muito parecido com a da Grécia ali, e esse monismo que começa a surgir, essa ideia de uma coisa única, eterna e imutável, ela aconteceu na Grécia nesse período e aconteceu no Oriente Médio ali nesse período. É mais fácil você assimilar a filosofia grega com a filosofia judaico-cristã do que com a indiana. Essa ideia de uma filosofia indiana dentro da filosofia, ela vai existir a partir do século XVIII, a partir do século XIX, com as grandes navegações, onde vai ter ali um acesso às culturas indianas, né, um acesso às culturas africanas, e os filósofos vão digerir esses novos pensamentos, esses novos conhecimentos. Aí a gente vai ter muita referência. Schopenhauer, por exemplo, é um filósofo praticamente indiano, né? O pensamento dele é todinho criado no pensamento indiano. Mas nesse período aí é um pouco... Por mais que hoje, para a gente já está acostumado, né? E a gente aproxima as ideias, mas para a época lá era mais... As características são mais distintas, assim. Se você observa, pega o Deus judaico e coloca no ser de Parmênides. É o mesmo. O Fred. Oi? Não levantei a mão, não. É o Vinícius. Desculpa, Vinícius. Então, quando eu li o Parmênides, eu também fiquei com essa questão, só que eu achei assim muito mais próximo
relativamente à questão lembrei bastante do Tao Te Ching, mas talvez até por erro de compreensão, né? Não, Mas, caboclo faz parte. Da caboclagem é isso aí. O conteúdo então, moral que está por detrás do entendimento do ser existe. Existe. então, No final das contas, eles estão querendo moralizar uma verdade. isso. E tem uma característica só para que eu achei associada, é que o Tao Te Ching parece que a mensagem ela é trazida por um velho numa carroça também. Igual no início do livro do Parmênides, né? Do poema, ele está sendo levado por uma carruagem, né? Que foi uma associação que eu Mas tinha esses visto no livro. elementos da poesia, da poesia antiga, tanto a poesia épica como a poesia lírica, elas têm os mesmos Que é elementos. simbolismo, basicamente, quase Os mesmos simbolismo, né? simbolismos. Então, mas e quando eu estava lendo, teve uma coisa que eu fiquei meio sem entender, que até fiquei me perguntando se era, na verdade, uma forma de quase que opor a ideia, na verdade, do Deus judaico-cristão que tinha ali já na época aparecendo, né? Que é a ideia que ele coloca de aquilo que não pode ser nomeado, aquilo que não pode ser dito, como, por exemplo, o nome de Deus dos hebreus, ele é um nome que não pode ser pronunciado, Isso. né? Se ele estava, na verdade, dizendo que não existe, ou se não deve ser dito. Foi esse o ponto ali quando eu fiz Exatamente. Eu acho que o diálogo entre Parmênides ele pode estar muito próximo do entendimento do Deus judaico. Eles podem estar dialogando ali quem é que tem o Deus melhor, ali, qual que é isso, o se correto. é o que é pronunciável ou Se é impronunciável. pronunciável, se não é. Qual que é os atributos, né? Quais são muitos atributos são os mesmos, mas aí vai encontrando uns probleminha, né? Isso. É isso aí. Lá no Sofista tem um momento que o estrangeiro até fala sobre que se pode ser colocado atributos, então não é o não ser, tem que ser o ser, porque senão tem um problema aí. Aí ele que quem pode receber atributos é necessariamente o não o ser, né? De uno. E só uma outra coisa que eu me lembrei aqui do Sofista, que foi mais ou menos o que a Dani tinha falado, que que foi que ele faz quase que uma reclamação, né, de que ao longo a forma que a gente foi ensinada os mais velhos não perguntavam se a gente estava entendendo, se a gente compreendia os conceitos ali no meio. Ora disseram que o todo não, né? O ser é um, depois disseram que era dois, Teto, depois disseram que é plural. Teto tinha uns 18 anos quando ele participou desse diálogo aí. Ele já lembrava, junto com o estrangeiro, ele já lembrava de coisas quando eles tinham 12, 13 anos ali, eles estavam já dentro do universo, assim. Já Mas estava sendo mergulhado no ser e não ser. eles eram menino novo. Tá certo, então. É isso mesmo. Olha, que legal que as dúvidas continuam e que dá vontade de, às vezes, pesquisar mais um pouco. Eu tenho um material que eu acabei juntando, que às vezes pode contribuir para a gente penetrar mais no assunto, tudo. A dificuldade dos textos pré-socráticos é porque eles são pequenos, eles são curtos, e a forma como foram escritos, ela deixa muitas dificuldades para a gente, para fazer análise, para entender. Mas, mesmo assim, vale a pena, talvez. Eu posso colocar disponibilizar esse material para a gente entender melhor. Eu acho que se vocês buscarem entender a teoria das ideias de Platão, vocês vão entender a teoria das ideias de Parmênides, mesmo com essa distinção que ele faz dos três mundos.
voltando no texto do Parmênides, fica mais claro esse reducionismo e essa dificuldade de aceitar o não ser, ao mesmo tempo em que ele aceita o ser humano a pensar o não ser. E ela não é tão difícil. Teorias das ideias de Platão não é tão difícil. Eu gostaria muito de ter feito, antes do Sofista, eu me arrependi, eu gostaria de ter feito a teoria das ideias, antes do Sofista, mas eu achei que vocês sabiam que eu ia ficar amassando um barro já velho. Aí pensei em fazer algo mais da dialética lá, do método e tal. Eu acho que se vocês der, eu posso passar um material para vocês assistir um vídeo, sei lá, alguma coisa assim, sobre a teoria das ideias, mas eu acho que a gente podia entrar no Aristóteles. Eu acho que o Aristóteles vocês vão descansar. Vai dar para pensar, nossa, mas aí eu quero Aristóteles agora, melhorou demais. Muito mais bem feito. A filosofia, muito mais, os argumentos, a construção das ideias, muito mais esclarecedor, muito mais explicativo, resolve esse problema, sem maldizer. Então, ele pega dados do Parmênides, que ele considera válido, pega dados do Platão. Ou vocês querem mais um pouco? Eu acho que vamos finalizar com essa pergunta, no sentido de vocês responderem aí. Vocês querem. A gente vai para a teoria das ideias. Eu posso contar a história do Demiurgo, né? A gente vai entender o que é esse Deus platônico, para entender o que é esse Deus de Parmênides. Navega na teoria das ideias mais um pouco e depois vai para Aristóteles, porque de alguma forma eu acho que a gente tem que gastar um pouco nessa história do ser grego, na metafísica grega. A gente tem que gastar um pouco, mas depois a gente vai entrar nas outras áreas, né? Essa questão do ser, ela é polêmica até hoje, né? Isso é muito polêmico. Então a pergunta é essa: vocês querem aprofundar mais? Eu aprofundo sem problema. Até porque é gostoso, é uma coisa bacana, é uma reflexão positiva, é uma reflexão que faz você entender o mundo, faz você ter olhares, né? Você olha, de repente, você olha para a realidade e entende que existe um ser ali, de que esse ser possa ter mesmo esses atributos, possa conter uma verdade. A gente olha, será que a verdade está escondida aonde, né? Onde que essa verdade? Será que está em mim? Será que está na natureza? Onde que a gente pode começar a investigar esse ser? Eu gosto disso, né? A filosofia faz isso e tem material para a gente trabalhar. Aristóteles, ele já vai dar uns conceitos mais bem definidos, mais bem explicativos, assim, seria um avanço. O que vocês acham? O Fred está com a mão levantada. Eu não sei se a internet minha vai ajudar. Vocês estão me ouvindo tranquilo? Eu tô. Tá tranquilo? Tá muito bom. Sim, tá tranquilo. Tá, é porque tá travando um pouco aqui. Então, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, eu continuaria mais um pouco, porque eu ainda não compreendi o que é a teoria das ideias do Platão, assim, saber bem definir. Nem sabia que o Parmênides estava apresentando uma teoria também de ideias. E eu acho que essas questões mais anteriores ao texto, aquilo que fica no plano de fundo, que é mais técnico, eu ainda não cheguei no ponto, como por exemplo, ler um texto do sofista e saber como eu devo ler ele. Me dá uma impressão de que a diferença assim, de Parmênides para Platão, para Sócrates para Aristóteles é tipo um filme preto e branco, antigo, aí vai Coisa melhorando, vai boa.
botando cor, aí de repente fica 3D, sabe? 4K. Então eu tô, eu tô tendo essa sensação de que vai avançando, vai ficando uma linguagem mais sofisticada, e conforme vai ficando mais Falar sofisticada, sofisticada é cuidadosa aí. eu vou melhorar, vou falar ter Tô uma brincando, é uma piada filosófica, velho. É porque eu Ah, tá. sofismo, tá? Sofística. Quando você fica sofisticado, é que você tá no ramo lá da. Tá filosofada a palavra. Ah, entendi agora. Existe humor na filosofia, sabe? Eu não tinha parado para pensar nisso. Então, aí eu acho que tem um texto de Platão que eu comecei a ler ele. Uma das coisas que eu achei interessante lá nas notas de começo, falando sobre a questão da tradução que a Sara também trouxe, é que ele não traduziu o texto de Aristóteles de forma literal, para levar uma Mas leitura mais. essa a tradução que eu pus, ela não é uma tradução boa, não. Ah, tá. Eu tenho o hábito de, mas é pelo costume, igual o próprio autor lá fala. Eu tenho o hábito de ler o texto no modo grosso, no modo cru, porque eu já estou acostumado com os conceitos. Agora, eu acho que para o começo, ler um texto mais elaborado e com as palavras mais entendíveis, assim, é melhor mesmo. Eu acho que realmente, no caso do Parmênides, eu poderia ter colocado uma tradução mais bonita. Eu não entendi muito o dele, mas eu entendi. Eu acho que se parar um pouco para ir mais devagar com o texto, dá para pegar. Mas como eu li ele mais corrido, eu acho que foi mais nesse sentido. Eu também ainda estou terminando de ler aquele primeiro texto que você passou do Sócrates, que é o Evangelho de Sócrates segundo Platão, segundo Tilofone. Então, assim, eu pelo menos tenho essa opinião, de que eu ficaria só mais um pouco, só para entender isso melhor, até se tiver algum texto que explica, não necessariamente o texto deles, mas algum texto que apresenta e explica da forma que você explicou, o que é o mundo das ideias de Parmênides, o que é o mundo das ideias de Platão, eu acho que. Não, tem muito material em vídeo, não é uma coisa muito difícil, não. Uhum. Eu particularmente gosto mais de ler o texto. Eu sugeriria você ler o Teeteto e assistir uma série de vídeos sobre auxiliar, né? Tudo assim. O Mas, Teeteto é um livro? oi? O Teeteto também tem um livro? Tem, o Teeteto é o diálogo anterior ao sofista. Nesse diálogo ele explica a teoria das ideias. Entendi. Nossa, é maravilhoso o Teteto. O Teteto em si, o personagem, ele aparece em vários diálogos. Ele é um personagem socrático, ele é um personagem que tira onda com as pessoas, arruma confusão. Ele é bem legal. Uhum. Enfim, essa é a minha opinião. Vou deixar a palavra para os outros. Licença. Então, eu também sou da opinião do Fred, porque eu senti essa vontade de. A gente foi falando, né? Falou desse diálogo teto algumas vezes e deu vontade de entender melhor essa teoria das ideias e conseguir discernir o que cada um pensa desses três que a gente leu dois, na verdade, né? Mas conseguir discernir melhor as ideias de Parmênides, de Sócrates e de Platão. O que tem em cada uma delas e conseguir sintetizar, assim, uma coisa. A teoria das ideias, eu sei o que é, antes de dar o próximo passo. Aí fiquei com vontade de ler esse teto aí e ter mais essa perspectiva de
entre esses autores e um pouquinho de contexto, assim. Eu gostei muito de fazer essa leitura acompanhada do texto auxiliar dessa semana. Gostei, acho que foi muito, muito bom. Então, uma coisa que eu gostei desse formato, né? Então, eu também estou com o Fred, com a Sara. Assim, eu não consegui ler o texto dessa semana, então eu acho que se a gente já entrasse em Aristóteles ia ficar muito puxado para mim. Eu ia acabar ficando atrasada mesmo, né? Então eu acho que se a gente ficar mais uma semana em Platão, eu consigo acompanhar, né? Eu consigo colocar os textos em dia. E aí, para mim, eu acho que ficaria melhor. E é isso. Quem mais? Seria bom todo mundo manifestar, porque é uma proposta, acaba que vai que dá empate e alguma coisa. Bom, eu estou com todo mundo aí que falou também. Eu Já iria preferir já não dá empate mais. continuar, porque eu não consegui finalizar a leitura do Sofista. Vou precisar voltar, refazer todo o pensamento. Então, se tiver mais um tempinho aí, eu acharia bom. Não é obrigatório, não, tá? A leitura, eu coloco a leitura Então, porque mas daí eu fico pensando, vai passar. Eu mesmo pensaria, ficou um negócio para trás que eu não consegui acompanhar. Então, iria preferir conseguir fazer essa leitura e ir acompanhando. legal. É bom ir até o final. Vamos ver o que todo mundo pensa. Tá ouvindo? Eu desliguei? Liguei. Em termos de vontade, eu queria descansar, então eu queria ir no Aristóteles, porque é muita coisa mesmo. Eu acho E o que Aristóteles é maravilhoso. eu lembro um pouco de algo que a gente viu e umas ideias, e eu gosto um tanto da forma de tratamento, né? O espaço das ideias, ele é muito longe, eu acho, né? E às vezes, quando lida com ele, às vezes é um pouco mais fácil de, sei lá, de ver. Não sei se vai ser assim agora, porque são outros textos em termos de leitura mesmo, nessa parte mais prática, né, do que a gente precisa fazer e tudo. Às vezes vai ser um tanto cansativo também, no sentido de trabalhoso, né, não de cansativo, mas eu acho que em termos de pensamento dá uma descansada. Então, eu pensaria assim, eu gostaria por esse sentido, mas eu também, dentro do que foi sendo falado, me deu vontade de entrar um pouquinho mais no sentido de de entrar no texto mesmo, da teoria das ideias. Eu também não, eu entendo essa percepção, às vezes, de que é algo que é muito falado, então a gente tem a sensação de que todo mundo já sabe, que ficaria amassando barro em cima de uma coisa que já é conhecida, mas não é assim. Não tem sido, pelo menos comigo, eu tenho sentido que não. Eu não. Tudo que eu vejo está tendo um ar de muito novo, assim, de coisas que. Uma outra percepção mesmo, outra forma de enxergar e de pensar, né? De ver, de pensar de um outro jeito em algo que às vezes um conceito até já foi visto, mas a forma como está sendo trabalhada está sendo bem nova, então me deu um pouco de vontade de entrar um pouquinho mais nele e ter isso amarradinho, né? Acho que ficaria a sensação que eu ia ter é que ia ficar bem amarradinho, a teoria das ideias, e ter passado por pelo menos 3, né? Eu acho que talvez fique até mais fácil agora que já se acostumou com o tipo de diálogo, ouvir um pouco, ouvir de uma outra forma. Acho que seria bom nesse sentido.
Angel? Olha, eu preciso que fique um pouquinho mais, porque eu preciso me localizar. Eu acho que seria muito positivo se ficasse um pouquinho mais com Platão. Legal. Eu acho que vocês estão bem coerentes na parte que envolve entender melhor os conceitos, né? Amarrar. Eu acho que a novidade faz com que fique um pouco trabalhoso no começo, mas vai acostumando com o jeito que é falado, vai acostumando com o texto, os conceitos que são tratados, assim, eles não são muito difíceis, não. É uma questão de costume mesmo, de você ir entendendo, assim, devagar mesmo. Se a gente demorar mais, eu acho que a gente faz uma coisa muito bem feita. Eu acho que fica mais assim, vocês vão entender e vão ter isso conceituado, amarrado, organizado, de saber o que é a teoria das ideias, saber diferenciar do Parmênides, a do Sócrates, a do Platão, porque tem diferenças. Para quem estuda, é muito ruim a gente ouve as pessoas falando que é a teoria das ideias. Você sabe que tem diferença em cada um, às vezes. Então, quando a gente estuda, é legal dar essa aprofundada assim e dialogada com o texto, mas eu acho mesmo que é trabalhoso, é devagar assim. Se vocês enfrentarem, o TET é um texto excelente. Eu gosto muito do Sofista, do Teeteto, o Timeu eu gosto muito, mas ele é mais difícil, mas eu gosto muito também. São os diálogos do Platão, na verdade, eles são diálogos que depois que a gente acostuma a ler, eles são diálogos muito bons. E aí você vai entender da amplitude da ideia dele, a amplitude do pensamento platônico. E a partir dele é que você vai entendendo do outro, o dos outros, porque o dos outros são mais curtos, os textos, né? O acesso que a gente tem é bem pouco. Então, muita coisa a gente vai entender a partir do comportamento de Sócrates, né? Depois a partir da dialética do Platão, é que a gente vai entender melhor. Então, a gente fica um pouco mais, lê o Teeteto, e a gente tenta, para o próximo encontro, a gente tenta falar sobre a teoria das ideias. Qual seria, pode ser esse tema? Então vamos fazer dessa forma. Vamos voltar nesse conceito da teoria das ideias de Platão para poder amarrar o Parmênides e o Sofista, para poder juntar ali e a gente ver. Qualquer coisa a gente fica mais um pouco. No mais um, dois encontros, não tem problema não. Se a gente gastar ali 2 meses no Platão, a gente não vai estar passando muito tempo, não. Né? Assim, a gente está só, alguns está tendo contato agora, assim, então ainda tem muita coisa. O contexto histórico é muito importante. Eu acho que eu queria passar para vocês algo que pudesse contextualizar tudo que envolve essa construção de filosofia, porque eu acho que eu não vou adiantar, não vou estender mais, não. Senão já é 10 horas. Vamos deixar dessa forma, então. A gente, no próximo encontro, o TT, eu coloco o texto lá, um texto auxiliar, e a gente vai dialogando. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo? Então, até mais. Boa noite, tá? Bom descanso para vocês. Tchau, gente. Boa Boa noite. Até fim de Tchau, semana. boa noite. Todo mundo. Ixi, Maria. Ah,